E aí, pessoal católico ligado no YouTube. Prosseguindo então com o nosso quadro Leitura da Bíblia, capítulo a capítulo, chegaremos então ao terceiro capítulo do livro de Levítico. Nesse capítulo, Deus vai explicar a Moisés como deveria ser feito o ritual do sacrifício chamado sacrifício pacífico. Pois bem, Deus, ainda na tenda da reunião, está orientando minuciosamente a Moisés de como seria prestado o culto a ele e, mais especificamente, como deveriam ser oferecidos os sacrifícios a ele. E no capítulo 3, Deus vai ensinar a Moisés sobre o sacrifício pacífico. O que é, então, o sacrifício pacífico e como que ele se relaciona com os outros sacrifícios os sacrifícios precedentes que a gente viu até agora? Ele é mais semelhante ao holocausto do que o sacrifício de oblação. Porque também no sacrifício pacífico é oferecida uma vítima que será esvaziada do seu sangue e essa mesma vítima será queimada no altar pelo sacerdote para que chegasse até Deus. A diferença é que no sacrifício pacífico não era totalmente a vítima, não era a vítima toda queimada e oferecida a Deus, mas somente algumas partes da vítima. Siga comigo lá na sua Bíblia, no versículo 1. Quando alguém oferecer um sacrifício pacífico e quiser oferecer gado, macho ou fêmea, oferecerá um que seja sem defeito ao Senhor. Ele porá a mão sobre a cabeça da vítima e a imolará à entrada da tenda da reunião. E os sacerdotes, filhos de Arão, aspergirão com seu sangue as paredes do altar ao redor. Percebam aqui que, diferentemente do holocausto, poderia ser também oferecida uma vítima fêmea. No holocausto não, somente um macho sem defeito. Aqui também uma fêmea poderia ser oferecida. E também o holocausto, ele era oferecido a Deus para purificar o povo judeu de alguma impureza, expiar o pecador, né, do seu pecado. Já o sacrifício pacífico, não. Ele servia mais para dar, era como se fosse uma ação de graças a Deus. Ele era feito normalmente quando uma colheita era bem sucedida, por exemplo, quando alguém recebia uma graça de Deus que estava esperando. Então, ele oferecia uma vítima para dar ação de graças, para agradecer a Deus por aquilo que tinha acontecido na vida dele. A vítima era morta na frente da tenda da reunião, como a gente viu aqui, pela própria pessoa que ia oferecer essa vítima. Era retirado dela as entranhas, a gordura e o sangue, variando de cada animal o processo era diferente. Você lê o terceiro capítulo inteiro, você vai perceber essas diferenças para cada animal. Essa vítima não era oferecida totalmente a Deus como no holocausto, mas somente algumas partes dela. E o restante, então, era banqueteado pela pessoa que estava oferecendo aquele sacrifício, e mais algumas pessoas que ele escolhia para estar ali. A gente vai ver no último versículo desse capítulo 3, o sangue e a gordura não poderiam ser consumidas sob hipótese alguma pelo povo judeu. Isso era um decreto que Deus havia imposto sobre eles. E nós vemos aí, irmãos, sendo desenhada a nossa Eucaristia, né? Nesses 3 precedentes sacrifícios, onde o holocausto, a vítima deveria ser sem defeitos, ou seja, sem pecados, deveria ser expiado completamente o sangue da vítima. No segundo, na oblação, a gente vê a farinha, o pão, né? E no terceiro, o banquete. Então a gente começa a perceber o sacramento da Eucaristia surgindo aí. As raízes do sacramento da Eucaristia está justamente nos rituais sacrificiais do Antigo Testamento. É óbvio, porque se o próprio Jesus e os profetas antes dele disseram que o Messias não viria abolir a lei, mas levá-la à perfeição, nada mais justo do que pensarmos nós que a Eucaristia, o sacrifício supremo, de alguma forma, ele deriva
do sacrifício mais imperfeito, que é os sacrifícios do Antigo Testamento. Jesus unifica em si, no seu sacrifício de cruz no Calvário, todos esses outros atos sacrificiais do povo judeu, para que todos nós fôssemos remidos através do sacramento da Eucaristia. Amém? Deus nos abençoe e até o nosso próximo vídeo.